Como era o rosto de Jesus? Será que Jesus era loiro, de olhos claros? Será que Jesus era negro, com o cabelo rastafari? Será que Jesus era como é retratado hoje em dia nos filmes? E as muitas pinturas que existem a respeito de Jesus? Qual dessas pinturas se aproxima mais? Ficou curioso? Vamos ver tudo isso agora aqui no Camelo na Agulha. Existem algumas nações e regiões do nosso planeta que têm até um certo padrão de aparência física. Você facilmente pode reconhecer as diferenças físicas entre um japonês, canadense, indiano, por exemplo. Talvez a língua que essa pessoa fale pode dizer de qual região do mundo essa pessoa vem. Mas nós brasileiros, por exemplo, temos a nossa origem vinda de muitos povos diferentes. E por causa disso, existem brasileiros de todas as formas e cores que existem no mundo. Brasil! A mistura aqui é tão grande que, além de termos a diversidade de povos na população, também temos uma diversidade de características físicas em cada pessoa individualmente. Somos uma nação de mestiços, onde é muito comum ver características caucasianas, negros, indígenas, às vezes em uma única pessoa. Tipo eu. Nos tempos da Bíblia, ainda não existia uma mistura tão grande assim entre os povos. E era fácil de saber a qual nação as pessoas pertenciam só pela sua aparência. Com base na Bíblia, nós vimos que Jesus era galileu. Então já fica aí a primeira dica. A Galileia, como existia nos tempos de Jesus, hoje não existe mais. De lá para cá, essa região passou por muitos eventos históricos. No ano 638, ela foi tomada pelos árabes. Durante as cruzadas, esteve sob o domínio dos cruzados, a Igreja Católica. Ao longo dos anos, foi um ponto de disputa entre os cristãos e muçulmanos. Nos dias de hoje, sobraram apenas algumas ruínas. Mas, assim como o povo brasileiro, o povo judeu também teve muitas misturas. Desde a época bíblica, esse povo, ainda como hebreus, antes de se dividirem em tribos, eles foram exilados e se espalharam por várias partes do mundo. Eles mudaram de terra e se separaram diversas vezes. Isso fez com que os judeus daquela época não tivessem o padrão físico específico. Um britânico, especialista forense da Universidade de Manchester, chamado Richard Neve, esse senhor fez uma reconstituição do rosto de Jesus a partir de técnicas avançadas da antropologia forense. Basicamente, essa tecnologia consiste em reconstituir fisicamente imagens de pessoas que já morreram há muitos anos atrás, a partir de ossos, e também se baseou em passagens bíblicas. Ele estudou diversos crânios de pessoas semitas da época da Bíblia, no período em que Jesus viveu. Em sua teoria, Jesus teria que se parecer com os homens típicos daquele período, é lógico, e que serviram como base para a reconstituição que ele fez. E você, o que acha? Acha que Jesus era assim mesmo? Deixa aí nos comentários. Porém, para ter precisão nessas reconstituições faciais, é necessário algumas estruturas ósseas. Para fazer essa reconstrução que você já está vendo, foi necessário crânios de pessoas que viveram naquela época, não o crânio de Jesus. Porque no caso do crânio de Jesus seria impossível, porque não existem ossos de Jesus aqui nessa terra. Lembra-se? Jesus ressuscitou. Então, fica um pouquinho mais difícil nesse caso. Já que essa reconstituição recente pode não ser exata e precisa, o que dizer a respeito das pinturas feitas de Jesus? Existem pinturas de Jesus que são conservadas por séculos. Inclusive, existe esse afresco de Elias Garcia Martínez, pintura chamada Ecce Homo. Essa arte sofreu com o desgaste natural do tempo. E agora vem uma parte incrível. Uma senhora de 81 anos resolveu restaurar a pintura. E o resultado foi esse. E aí, o que é que você achou dessa pintura? Ficou legal a restauração? Deixa nos comentários aí, vai comentando. Muitas vezes, as pinturas nos mostram esse Jesus de traços finos, bochecha corada, lábios finos, nariz afilado, pele branca como a neve. Branca de neve. Isso acontecia propositalmente como uma forma de adaptação, para que a figura divina de Cristo se assemelhasse mais à família real e aos nobres que dominavam a igreja cristã na época que a pintura foi feita. Entendeu? O pintor dessa obra especificamente é Pompeo Batoni, um italiano que nasceu 1700 anos depois de Cristo. Ele era famoso na sua época por fazer retratos de aristocratas. Agora repare a semelhança entre as pessoas que ele pintou com a figura de Jesus que ele imaginou. Alguma semelhança? No Renascimento Europeu... Gente, peraí, o sol tá batendo aqui.
No Renascimento Europeu, que aconteceu entre 1300 e 1600, foram produzidas muitas pinturas famosas de Cristo. Você provavelmente conhece alguma delas. Tem a Última Ceia de Leonardo da Vinci, o Último Julgamento de Michelangelo na Capela Sistina, ou Conestabile Madonna de Rafael, onde Jesus ainda é um bebê e está no colo da sua mãe Maria. A imagem de Jesus de barba e cabelo longo se tornou uma prática comum a partir do século VI no cristianismo do Oriente Médio. Isso lá no ano 500 e mais tarde aqui no Ocidente. Os primeiros retratos de Jesus eram muito mais diversificados. Mas Igor, então, será que não existia nenhuma pintura de Jesus na época dos discípulos ou ali no primeiro século? Será que não tinha? Pois é, na época dos cristãos primitivos, ou seja, aqueles primeiros cristãos, as coisas eram um pouquinho diferentes. A passagem de Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 ao verso 6, diz: não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma. Essa passagem tinha uma interpretação extremamente literal. Isso fez com que representações judaicas não existissem no século I. No entanto, a interpretação desse mandamento foi mudando ao longo dos séculos. Os rabinos se opunham de maneira muito violenta e não aceitavam qualquer tipo de representação da figura humana, como pinturas ou estátuas no templo. Já os judeus babilônicos do século III tinham uma perspectiva totalmente diferente a respeito desse assunto, permitindo pinturas e murais. Mas repare que essa mudança de pensamento levou mais de 200 anos para acontecer. Imagine então tentar recriar a imagem de uma pessoa que já não está mais na Terra há 200 anos e sequer existem relatos a respeito de sua aparência. Um pouco difícil, né? Para piorar tudo isso, durante o Império Romano, os cristãos eram perseguidos e mortos. Durante o cristianismo primitivo, Roma tentou acabar com os cristãos. Isso obrigava a arte cristã a ser ambígua e disfarçada. Uma das primeiras imagens de Jesus era ele como um bebê nos braços dos pais, para não dar muito na cara. Isso já no século III. Os cristãos não podiam ser pegos nem com trechos bíblicos. Imagina com uma imagem de Jesus. E essa situação durou por alguns séculos. E se você quer saber, essa é a representação mais antiga de Jesus, durante a cura ao paralítico. E é de aproximadamente 235 anos depois de Cristo. E quando falamos de atualidade, uma das imagens mais reproduzidas de Jesus é a cabeça de Cristo. Nessa imagem, ele tem cabelos claros e foi produzida em 1940 por Warner Salman. Ele era um artista comercial que criava artes para campanhas publicitárias. Salman teve muito sucesso nas vendas com essa imagem pelo mundo todo. Mas ela também foge bastante dos padrões judeus do primeiro século. Então Jesus provavelmente não era assim. Na obra do Alto da Compadecida, no livro, filme, Ariano Suassuna representa a Cristo como negro. Isso causa espanto aos espectadores, inclusive também aos personagens na história. Suassuna faz isso de propósito, para contrastar as imagens do Cristo europeu trazidas ao Brasil. Mas, logicamente, apenas usando a sua arte como crítica. Mas afinal de contas, como Jesus era? Existem poucas coisas que podemos afirmar a respeito da aparência de Cristo. Sabemos que Jesus era galileu e também sabemos que pessoas daquela região tinham olhos pretos e a pele um pouco mais escura. Também podemos supor que Jesus tinha barba, pois tirar a barba era uma das proibições das leis judaicas, que encontramos em Levíticos, capítulo 19, verso 27. Porém, existe algo que nós precisamos prestar atenção. Já parou para pensar que os discípulos de Jesus caminharam com ele, comeram com ele, aprenderam com ele? E alguns deles escreveram evangelhos a respeito de Jesus, mas em nenhum momento eles descrevem a aparência física sobre Jesus. Um cabelo, uma cor, altura, nada. Por que será que isso acontece? As descrições que você encontra a respeito de Jesus nos evangelhos sempre mostram que Jesus é amoroso, misericordioso, justo. Foram 3 anos caminhando com Jesus, mas independente de como ele fosse, não tinha nada no seu corpo que chamava a atenção a ponto deles quererem descrever. As únicas coisas em Cristo que realmente chamavam a atenção das pessoas, a ponto delas quererem escrever, eram os seus ensinamentos, as suas atitudes, o seu caráter. Que hoje possamos então tomar esse exemplo de Jesus e dos seus discípulos. Nós não precisamos priorizar a forma física, formato do rosto ou a aparência, a roupa que eu visto. Em vez disso, o que nós devemos prestar atenção é qual a mensagem que a minha presença tem gerado em outras pessoas. Então se pergunte, qual é a sua mensagem? Eu tenho certeza que você curtiu demais esse vídeo, então já deixa o like aqui para mostrar que você curtiu, isso é muito importante pra gente. E olha só,
Você gostou desse vídeo mesmo? Então prova isso compartilhando. Pega o link desse vídeo e manda nos grupos, manda pros seus amigos, pros seus familiares e pergunta pra pessoa, sabe como é que Jesus era? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Eu sei que a pessoa vai gostar. Nós temos um canal exclusivo no Telegram, gente. A gente sempre bate um papo legal lá e tem conteúdo exclusivo. O link tá aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, convida para que outras pessoas possam se inscrever. É isso. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês e tchau!